Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Emmett Fox. Esta é uma breve síntese da lei da vida, que Jesus desenvolve completamente no sermão, da forma em que é apresentada. Esta bem-aventurança não precisa de grandes comentários, porque as palavras nela empregadas têm o significado que até hoje lidamos na vida cotidiana, e a afirmação nela contida é tão clara e óbvia quanto a lei em questão, é simples e inflexível. Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo. O ponto que o cristão científico precisa observar é que, como de hábito, a importância vital do princípio enunciado nesta bem-aventurança está em sua aplicação à esfera do pensamento. O que realmente importa é que a pessoa seja misericordiosa em sua maneira de pensar. Boas ações, acopladas a maus pensamentos, são simples hipocrisia, ditada pelo medo ou pelo desejo de sobressair, ou por qualquer outro motivo. São mentiras que não abençoam nem quem as faz, nem quem as recebe. Por outro lado, o pensar bem sobre nossos semelhantes os abençoa espiritual, mental e materialmente, ao mesmo tempo que também nos abençoa. Sejamos misericordiosos ao julgar mentalmente nossos irmãos, porque na verdade somos todos um só. E quanto mais profundamente nosso irmão parece errar, mais urgente é a nossa necessidade de ajudá-lo, com o pensamento certo, e tornar-lhe mais fácil libertar-se. Você que compreende o poder da ideia espiritual, da verdade de Cristo, tem uma responsabilidade que outros não têm. Procure não fugir dela. Quando os erros de seu semelhante lhe chegarem aos ouvidos, lembrem-se de que o Cristo que há dentro dele está pedindo ajuda a você que está iluminado, e seja misericordioso. Por sermos todos um só de fato e de verdade, partes componentes da sua roupagem viva de Deus, você acabará recebendo o mesmo tratamento que dá aos outros. Receberá a mesma ajuda piedosa, quando precisar, dos que estiverem em condições de lhe dar a mão. Acima de tudo, é verdade que ao libertar os outros do peso da sua condenação, você torna possível absorver-se a si mesmo da autocondenação. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eis um dos maravilhosos aforismos de que a Bíblia é tão rica, um resumo, em poucas palavras, de toda a filosofia da religião. Como de costume nas Escrituras, as palavras são usadas num sentido específico e têm um significado muito mais amplo do que aquele que lhes atribuímos na vida cotidiana. Comecemos por considerar a promessa implícita nesta bem-aventurança, nada mais, nada menos do que ver a Deus. Ora, todo mundo sabe que Deus não tem forma corpórea e, por conseguinte, não se trata de vê-lo no sentido físico, ordinário, em que se vê um ser humano ou um objeto. Se fosse possível enxergar a Deus dessa maneira, ele teria de ser limitado e, portanto, não ser Deus. Ver, no sentido bíblico, significa ter percepção espiritual, ou seja, a capacidade de compreender a verdadeira natureza de existir, de que todos nós tanto carecemos. Vivemos no mundo criado por Deus, mas não o conhecemos como ele é. O céu está à nossa volta, não é um lugar distante, perdido no firmamento, e sim algo que está ao redor de nós. Mas como nos falta percepção espiritual, não sabemos reconhecê-lo, isto é, somos incapazes de experimentá-lo, e portanto, naquilo que diz respeito,
podemos dizer que o céu nos é vedado. Contactamos um pequeníssimo fragmento dele, fragmento esse a que chamamos universo. Mas, mesmo esse fragmento, não conseguimos ver bem. O céu é o nome religioso da presença de Deus, e é infinito, mas nossos hábitos mentais levam-nos a moldar nossa experiência em apenas 3 dimensões. O céu é a eternidade, mas o que conhecemos aqui é apenas uma sequência chamada tempo, que nunca nos permite compreender uma experiência em sua totalidade. Deus é a mente divina, e essa mente não existe limitações ou restrições. Contudo, vemos tudo distribuído naquilo a que chamamos espaço, ou seja, espaçado, uma restrição artificial, que continuamente inibe o constante reagrupar de nossas experiências, exigido por nosso pensamento criativo. O céu é o reino do espírito, da substância, sem idade, discórdia ou decadência, um reino de bondade eterna, e, no entanto, a nossa visão distorcida faz com que tudo envelheça, decaia, se desgaste, nascer e apenas morrer, florescer apenas para murchar. Nossa posição é semelhante à de um homem daltônico num belo jardim cheio de flores. Está cercado de cores maravilhosas, mas ele não as distingue e vê tudo preto, cinza ou branco. Se não tiver também o olfato apurado, muito pouco da beleza do jardim chegará até ele. No entanto, ele existe, só que ele não a consegue sentir. Esta limitação do homem é conhecida em teologia como a queda do homem, e se origina no nosso uso do livre-arbítrio, em oposição à vontade de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele quis inventar muita coisa. Nossa tarefa é vencer essas limitações o mais rápido possível, até podermos ver as coisas como elas realmente são, experimentar o céu como ele realmente é. E isso é o que significa ver a Deus, e vê-lo face a face. Ver a Deus é compreender a verdade como ela é, o que significa gozar de liberdade infinita e de felicidade perfeita. Esta maravilhosa bem-aventurança ensina-nos exatamente como levar a cabo essa suprema tarefa a quem há de realizá-la, os puros de coração. Novamente, é preciso entender que as palavras puro e pureza são usadas num sentido muito mais lato do que aquele que geralmente lhes é atribuído. Pureza na Bíblia significa muito mais do que pureza física, por mais importante que ela seja. Em seu sentido completo, pureza é reconhecer em Deus a única e verdadeira causa, o único poder real que existe, aquilo que no resto do sermão é chamado de o único olho. É a chave mestra da vida. Nada mais, nada menos do que o segredo de escapar à doença, aos problemas, às limitações, ou seja, vencer a queda do homem. Dessa forma, poderíamos fazer a seguinte paráfrase: bem-aventurados os que reconhecem em Deus a única causa real, a única, verdadeira presença e o único poder verdadeiro, não apenas de maneira teórica ou formal, mas prática, específica e, sinceramente, por meio de todos os seus pensamentos, atos e palavras, não apenas em algumas partes de sua vida, mas em todos os cantos mais recônditos de suas existências e mentalidades, não lhe encomendando nada, mas harmonizando perfeitamente suas vontades com a dele, pois hão de vencer todas as limitações de tempo, espaço, matéria e espírito carnal, e gozar da presença de Deus para sempre. Observem como soa desajeitada qualquer paráfrase das verdades contidas na Bíblia, cortejada com a incomparável graça e concisão do texto inspirado por Deus. Apesar disso,
cada um de nós deve ocasionalmente parafrasear à sua maneira os textos mais familiares das Escrituras, pois isso nos ajudará a compreender exatamente o significado que lhes atribuímos, ou chamar nossa atenção para um sentimento importante, que até então nos tinha escapado. Note-se que Jesus fala dos puros de coração. A palavra coração na Bíblia costuma querer dizer a parte da mente do homem a que a psicologia moderna dá o nome de subconsciente. Isso é muito importante, pois não nos basta aceitar a verdade apenas conscientemente. Nesse plano, ela é apenas uma opinião. Somente quando ela é aceita pelo subconsciente e assimilada por toda a mente é que pode fazer alguma diferença no caráter ou na vida da pessoa. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele saem as raízes da vida. A maioria das pessoas, principalmente as cultas, tem muitos conhecimentos que de maneira nenhuma afetam ou melhoram suas vidas. Os médicos sabem tudo sobre a higiene, mas muitas vezes vivem de maneira nada saudável. E os filósofos, que estão a par da sabedoria acumulada durante anos, continuam a fazer coisas estúpidas e se sentem, consequentemente, infelizes e frustrados. Ora, tais conhecimentos não passam de opiniões ou conhecimentos cerebrais, intelectuais, como algumas pessoas lhes chamam. Precisam ser incorporados ao subconsciente, transformar-se em conhecimentos verdadeiros, para poderem afetar ou modificar realmente a nossa maneira de ser e de viver. Os modernos psicólogos estão na pista certa quando se esforçam para reeducar o subconsciente. Embora ainda não tenham descoberto a maneira de fazer isso, que é através da prece científica ou da prática da presença de Deus. Naturalmente, Jesus compreendeu tudo isso, e eis porque sublinha que precisamos ser puros de coração.